Se liga, elemento, tá a fim de aprender a lei de Proust na prática? Então fique ligado aqui na nossa aula de hoje. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para você dar um like aqui nesse vídeo, tá bom? Se inscrever no meu canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo aquilo que eu posto aqui no YouTube, beleza? Isso não custa nada para você, mas vale muito para mim, tá bom? Então vamos embora. Eu sou o professor Eduardo Souza e vou te ajudar a aprender química de uma vez por todas. Pessoal, é o seguinte, no final do século XVIII, um químico francês chamado Joseph-Louis Proust, ele realizou uma série de experimentos e verificou que, em uma reação química, a massa dos reagentes e produtos obedecem a uma proporção constante, tá bom? Esse enunciado ficou conhecido como a lei das proporções constantes. Nós vamos estudar um pouquinho mais a fundo isso hoje, eu vou apresentar para você como é que isso funciona na prática, tá bom? Veja bem. Se nós tivermos uma reação química entre o cobre e o enxofre, nós vamos observar a formação do sulfeto cúprico, tá bom? Se eu tiver 10 gramas de cobre e 5 gramas de enxofre, eu vou formar 15 gramas de sulfeto cúprico. E isso daqui está ok com a lei de Lavoisier que nós estudamos na nossa aula passada, tá bom? Agora, se eu dobrar a quantidade de cobre, e se eu dobrar também a quantidade de enxofre, eu vou ter 20 gramas de cobre e 10 gramas de enxofre. Na prática, eu vou observar que a massa de sulfeto cúprico também dobra. E nós vamos ter 30 gramas de sulfeto cúprico. Agora, se eu reagir 25 gramas de cobre com as mesmas 10 gramas de enxofre, quanto sulfeto cúprico você espera que vá se formar? Responda aí para mim. 35? Não, tá? Não, nós vamos ter os mesmos 30 gramas de sulfeto cúprico. E vai sobrar, tá? Vão sobrar 10 gramas de cobre, tá bom? Vai sobrar 10 gramas de cobre. E por que que isso acontece? Porque, como Proust já disse, os reagentes e produtos em uma reação química, eles respeitam a uma proporção constante. Então, esses 5 gramas de cobre a mais que eu coloquei aqui, eles extrapolam essa proporção. Portanto, eles não entram na reação química, tá bom? Os produtos que vão ser formados vão estar na mesma quantidade anteriormente e, aliás, dentro da quantidade que respeita a essa proporção. Beleza? Mas que proporção é essa, professor? Que proporção é essa? Olha só, se eu quiser saber qual que é a proporção exata de cada um dos reagentes e produtos, eu posso pegar um valor de referência aqui dos reagentes, né? Dividir pelo menor valor e aí eu vou encontrar um número, tá? Esse número vai me dar ali a relação entre os dois reagentes. Então, vou dividir a massa de cobre pela massa de enxofre. Massa de cobre sobre a massa de enxofre. Ao fazer isso, olha só, 20 dividido por 10. O resultado vai dar 2, né? Corto o zero aqui. O resultado vai dar 2. Então, a relação entre a massa de cobre e a massa de enxofre é uma relação 2 para 1, tá bom? 2 para 1. Duas partes de cobre reagem com uma parte de enxofre. E se eu quiser descobrir qual é a proporção entre a formação do sulfeto cúprico e o enxofre? Divido a massa de sulfeto cúprico pela massa de enxofre, tá? Massa sulfeto sobre massa enxofre. E aí nós vamos ter 30 dividido por 10, que vai dar 3. Então nós descobrimos que essa reação ela acontece numa proporção 2 para 1.
para 3. Posso até colocar aqui 2 partes desse, 1 parte desse, 3 partes desse. Professor, para que serve eu saber essas proporções? Para que serve descobrir essas proporções? Uma das principais aplicações da lei de Proust está na previsão das quantidades de reagentes e produtos que vão ser formados ou que podem ser utilizados dentro de uma reação química. Eu vou mostrar isso daqui para você através dessa outra reação, tá bom? Olha só, a neutralização do ácido sulfúrico com o óxido de cálcio forma sulfato de cálcio e água, tá bom? 56 gramas de óxido de cálcio vão neutralizar 98 gramas de ácido sulfúrico, tá bom? E vão formar 136 gramas de sulfato de cálcio e 18 gramas de água. Então imagine que nessa proporção, se eu tiver 196 gramas de ácido sulfúrico neutralizados, qual vai ser a quantidade de sulfato de cálcio que vai ser formada? Sabendo que essas proporções aqui são constantes, eu consigo descobrir qual é a massa de sulfato de cálcio que é formada a partir de uma regra de 3, tá bom? Eu só preciso escrever que 98 gramas de ácido sulfúrico, que é o H2SO4, formam 136 gramas de sulfato de cálcio, que é o CuSO4, tá? 196 gramas de H2SO4 vão formar X gramas de sulfato de cálcio, tá bom? De cálcio. Agora é só eu aplicar aqui a regra de 3. 196 vezes 136, 98 vezes X. Eu vou ter que X é igual a 196 vezes 136 dividido por 98, que vai ser igual a 272 gramas, tá bom? Então, 196 gramas de ácido sulfúrico vão produzir 272 gramas de sulfato de cálcio. Beleza, pessoal? Então, vocês vão observar bem melhor a aplicação dessas leis ponderais quando você estiver estudando estequiometria, que é um assunto muito importante no vestibular. Portanto, fique ligado aqui nessa base, aplique bem, resolva exercícios sobre esse assunto, porque você vai estar muito bem encaminhado lá do seu vestibular. Beleza? Então, se você quer receber conteúdos exclusivos de química aí no seu celular, só você fazer parte lá da minha comunidade no Telegram. O link eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Deixe qualquer dúvida aqui nos comentários que eu vou ter um prazer de responder, beleza? Então é isso, até a próxima. Tchau, tchau.